Então essa construção de identidade isso acaba acontecendo com segurança também, né? Se você é um credo em relação ao que é chamado novas visões, POC, segurança diferente, ok, então você está aqui. Agora, você não acredita em tudo? Então você está na segurança tradicional, da classe. Ou você é uma coisa ou você é outra, né? Eu não sei no que ajuda isso exatamente. O que atuou ali no contexto, no ambiente, nas relações, nos equipamentos, na infra como um todo, no meio social, enfim, que limitou a percepção do risco daquele empregado, daquele trabalhador na situação em que ele estava, né? Então, você terminar uma investigação na percepção de risco de uma forma muito clássica, sutil, delicada, até parece até meio inteligente, né, de cair na culpabilização, né? Eu acredito que para construir esse papel de fomento desses conceitos, né, é preciso você envolver as pessoas nisso, chamar as pessoas para o meio do diálogo e não ficar dentro de uma bolha falando sobre isso, né? Inclusive, né, para sair dessa bolha, é fazer o que você faz, né? Trazer para esse palco pessoas que pensam diferente, pessoas que não acreditam que exista uma dicotomia, né? Pessoas que acreditam que não existe segurança tradicional e nova visão. Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com o especialista, o engenheiro e consultor Eduardo Machado Homem. Eduardo, é um prazer te receber aqui no canal SSM em Pauta. Prazer também, Rogério. Obrigado pelo convite. Legal. Eu sempre peço, Eduardo, para que o convidado ele faça uma apresentação, né? Ele fale um pouquinho da sua trajetória, de onde é, né? Porque eu tenho falado aí com profissionais de todo o Brasil, isso é interessantíssimo, né? Porque tem culturas diferentes, enfim, embora tu como consultor, né, viaje o Brasil todo aí, mas se puder contar um pouquinho da tua trajetória, né, desde o início até hoje, a do safety, né, então fica à vontade aí, por favor. Bom, vamos lá. Minha carreira não começou na área de segurança. Eu sou mineiro, né, sou do sul de Minas, nasci em Santa Rita do Sapucaí, né, o Vale da Eletrônica. E eu me formei em engenharia química aqui em Campinas, né, lá em Campinas, na verdade. Hoje eu moro aqui em Piracicaba. E aí depois da engenharia química, assim que eu me formei, eu já entrei no programa de mestrado na área de meio ambiente da própria Unicamp. E aí durante esse processo de terminar o mestrado e ir para a carreira corporativa, eu comecei a trabalhar na Unilever, na área de meio ambiente. E ali dentro da Unilever, quando eu comecei a trabalhar na Unilever, em 2000, se eu não me engano, eu conheci a área de segurança. Né? Conheci a área de segurança como um parceiro. Né? Ou seja, o meu foco não era a segurança do trabalho. Né? Eu era um cliente interno da área de segurança. Né? E nesse processo de desenvolver a carreira, de conhecer o que é a indústria, o que é o meio corporativo, eu percebi que somente com a área de meio ambiente, somente com esse conhecimento sobre meio ambiente, não desvalorizando a área, obviamente, mas somente com esse conhecimento, o meu avanço na carreira naquele momento ali seria limitado. Né? Ou seja, não existia a cadeira de gestão e meio ambiente. Né? Existia uma cadeira de gestão que englobava saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. Né? Então, só o meio ambiente limitava um pouco o crescimento profissional naquele momento. Né? É claro que hoje o cenário é diferente. E aí, em função disso, eu procurei a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Aí eu fiz a especialização, né? E aí, logo que eu terminei, coisa de 4, 5 meses depois, eu fui para a indústria de autopeça, trabalhei na indústria de autopeça, na siderurgia, na indústria química, sempre englobando a área de segurança e meio ambiente, né? E supervisão, coordenação, gerência de segurança e meio ambiente. E no decorrer da carreira eu fiz também um MBA em gestão de negócios e também uma especialização em ergonomia, né? E aí
a minha última experiência dentro do meio corporativo, como gestor de segurança e meio ambiente, foi na Vale, na divisão de fertilizantes, que existia à época, né, antes dela ser vendida para outras duas multinacionais. Eu era o gerente de segurança corporativa da Vale, da divisão fertilizantes da Vale, né? A minha base era Cubatão, eu morava em Santos na época, isso foi em 2013, 2014, né? E aí, saindo da Vale, eu abri a do Safety, né? Eu acho que um capítulo interessante dessa vida corporativa, que foram aí cerca de 18 anos, foi a minha mudança constante, né? Ou seja, no tempo em que eu estive no meio corporativo, se eu cheguei a morar 3 anos em cada lugar, foi muito, né? Eu só fui me colocar numa cidade, num local, por mais de 5 anos, quando eu abri a consultoria, né? E ainda assim viajando muito, mas a minha base acabou sendo sempre a cidade que eu decidi morar depois, que foi a Piracicaba, né? E aí, em 2015 para 16, eu comecei a do Safety, né? Então, eu tenho aí, do ano de 2024 é o nosso 9º ano, né? Então, nós estamos aí há 8 anos no mercado de consultoria. E nesse tempo de consultoria, eu digo para você que o maior desafio aqui, além da parte técnica, da gente continuar sempre aprendendo, né, e se desenvolvendo, e buscando conhecimento, né, para entregar para os clientes, a gente percebeu uma necessidade muito grande e se desenvolver em áreas que, na formação básica, ou mesmo dentro da área de segurança, a gente acaba vendo muito pouco, que é a parte de prospecção de clientes, a parte de marketing, de vendas, a parte comercial, finanças, né? Coisas que eu tive a oportunidade de enxergar melhor quando eu fiz o MBA em gestão de negócios, né? Até o próprio TCC do meu MBA em gestão de negócios foi a montagem da consultoria, né? E aí, quando eu fui colocar isso em prática, eu vi que o pepino era um pouco maior que isso, né? Que a gestão mesmo de um pequeno negócio, né, que é uma consultoria, ela envolve coisas assim que a gente só percebe quando a gente lida diretamente com isso, né? E aí outra coisa interessante que vale dizer aí sobre consultoria e o meio corporativo, né? Principalmente nos últimos 6, 7 anos, 8 anos da minha carreira no meio corporativo, mais ou menos ali entre 2007 e 2015, né? Eu fazia muita gestão, né? E a parte que me encanta hoje, né, que sempre me encantou, que é a área técnica, de conhecimento, de comportamento, de fatores humanos, enfim, na segurança do trabalho e na gestão de meio ambiente, a área de gestão acabou colocando um pouco de lado. E aí, essa parte técnica, ela acabou perdendo um pouco de importância na minha carreira nesse. E aí, quando eu fui para a consultoria, isso tomou uma outra proporção, né? Que é o que me motiva, que é o que eu gosto, né? Que é treinamento, que é desenvolvimento de pessoas, que é a consultoria. E na carreira de gestão, isso acaba sendo um pouco comprometido, né? Então, eu tive essa alegria, né, de quando eu migrei para a consultoria e ter essa oportunidade de me desenvolver tecnicamente ainda mais, né? E continuar esse desenvolvimento perene, né? Então, acho que agora, mais recentemente, né, eu fiz uma especialização em ESG e estou buscando outras, né, para fazer ainda esse ano, mais relacionadas à inovação e na parte comercial, mas enfim, que acaba envolvendo gestão também, liderança. Legal, cara. Pô, esses bate-papos são legais que a gente acaba, né, vendo algumas afinidades também. Eu não sabia que tu era de Santa Rita de Sapucaí. Né, hoje eu atuo como gerente corporativo numa empresa que tem uma filial lá, então eu visitei Santa Rita de Sapucaí em 2022. Esse ano vou de novo, na cidade, pessoal muito, muito agradável, muito receptivo. E a tua carreira também, né, tu falou que mudou muitas vezes, eu também mudei. Isso me deu uma visão que eu acredito melhor do que se eu tivesse ficado muito tempo num local só, né? E dentro dessa linha também de que tu falou de buscar, né, novas tecnologias, né, inovação,
quando eu criei o canal aqui, o SCCMA em Pauta, com o objetivo de compartilhar conhecimento de qualidade para a nossa comunidade SCCMA, né? E para que isso aconteça, eu convido, né, diversos profissionais de referência para falar sobre temas importantes, atuais, e que por muitas vezes têm perspectivas diferentes. E para mim isso está tudo certo, isso para mim é muito legal. A diversidade de ideias para esses temas complexos, como os que a gente discute aqui, para mim é o que gera os aprendizados, né? O certo e o errado, né, fora da esfera das ciências exatas, ele pode nos deixar cego, né, e até impedir de a gente evoluir no pensamento crítico, né, e também, consequentemente, no nosso desenvolvimento como profissionais de SCCMA. Eu falo isso porque, né, porque eu espero que as pessoas que nos assistem entendam que trazer perspectivas diferentes sobre né, alguns temas e dando voz para ideias diferentes é um dos objetivos do canal SCCMA em Pauta. Provocar reflexão para aprendizagem, né? Então, como comunidade, a gente não pode ter polarizações, né? Basta na política como a gente vive, né? Então, no canal SCCMA em Pauta, a gente quer que as pessoas aprendam com diferentes perspectivas. Esse é um dos grandes objetivos do canal. Então, eu fiz essa pequena introdução só para a gente falar de um tema que gera, infelizmente, ainda polarizações entre profissionais sobre segurança tradicional e a nova visão de segurança. Eduardo, existe essa dicotomia? Rogério, você sabe até, antes de responder a tua pergunta, fazer um parênteses aqui, você falou sobre Santa Rita do Sapucaí, né? Se você vai lá visitar a unidade da Intelbras lá, eu sugiro que você vá ali no mês de agosto, se conseguir se programar, entre o dia 1º e o dia 4, que vai ter, todo ano tem em Santa Rita do Sapucaí um grande evento nacional sobre inovação, né? Ali é um polo de inovação naquela região, né? E entre o dia 1º e 4 de agosto vai ter lá o Hacktown, né? Não sei se você já conheceu, teve a oportunidade de conhecer. Acontece em Santa Rita todo ano, né? E eu acho que para você que trabalha na Intelbras, essa temática é muito importante, interessante, né? Perfeito. Eu acho que isso tem muito a ver com segurança dentro desse aspecto de inovação e tal. Mas falando aqui sobre porque aí a gente vai se encontrar lá, porque eu estarei lá, né? Ah, legal, legal. Mas sobre o que você perguntou, né? Sobre se existe essa dicotomia e tal. Na minha opinião, né? E aí é uma questão de opinião, e outras pessoas podem pensar diferente, e não tem nenhum problema com isso, né? Eu não acho que existe essa dicotomia, né? Eu acho que isso foi criado de alguma maneira, né, com algum objetivo, enfim, mas que, na minha opinião, esse tipo de coisa é criada muito para facilitar, né, em algum momento, a compreensão de ideias, né? Porque o que a gente tem nesse mundo hoje de internet, de redes sociais, é uma universalidade de opções, né? Se você entrar num site de compra eletrônica e tentar comprar um telefone, um tênis, uma camisa, você tem milhões de opções. E aí a gente fica com aquelas opções todas para escolher e sem saber o que decidir, né? E aí criar essa dicotomia, né, acaba ajudando nesse processo de decisão. Isso acontece também na área de segurança do trabalho, em qualquer outra área, né, na área de qualidade, na área de meio ambiente, de supply chain, de suprimentos, enfim, isso acontece em qualquer área. Isso ajuda em tomadas de decisão, né? Ou seja, ou você faz uma coisa ou faz outra. No universo em que você tem milhões de opções, né, você dizer para o indivíduo que ele pode escolher uma coisa ou outra, isso facilita demais a vida das pessoas, né? E também constrói identidade. Você falou de política, né? Isso é interessante hoje. Hoje, se alguém te pergunta se você é petista ou lulista e você fala que não, então a pessoa já conclui que você é bolsonarista. Ou o oposto também. Se te pergunta se você é bolsonarista, você diz que não, então já te rotulam de comunista. Mas como assim? Só tem uma opção ou outra? Existem outras opções também. Então, essa construção de identidade isso acaba acontecendo com segurança também, né? Se você é um credo em relação ao que é chamado novas visões, ROP, segurança diferente, ok, então você está aqui. Agora, você não acredita em tudo, então você está na segurança tradicional, da classe. Né? Ou você é uma coisa ou você é outra, né? Eu não sei no que ajuda isso, é uma simplificação que eu acho que cria mais conflito, né?
e muitas vezes isso acontece por uma questão de limitação de pensamento, né? Ou seja, você pensar uma coisa ou outra é praticamente uma linguagem binária, né? E o que a gente tem hoje no planeta, né, nesse momento de tecnologia que a gente tem agora, de intercâmbio de informação, enfim, é um pensamento fluido, tem que ser um pensamento aberto, você tem que estar aberto para o que existe, né? E não simplesmente trabalhar com terra arrasada para poder colocar o que você entende que é novo, né? E o que é trazido como novo para nós, né, não necessariamente é novo, né? Ou seja, a gente tem que se perguntar, é novo para quem, né? O fato de ser novo para uma pessoa não quer dizer que é novo para todo mundo, né? E tudo bem se é novo para você, né? Tem muita coisa que eu não conheço, e a partir do momento que eu conhecer vai ser novo para mim, mas eu não posso dizer que aquilo é novo para todo mundo, né? E se a gente for pensar sobre o ambiente, sobre o contexto sociotécnico, né, como se assumiu falar nesses tempos, né, influenciando comportamento, direcionando o comportamento, definindo o comportamento das pessoas, isso não é de agora, né, isso vem desde o início do século passado, né, ou seja, o estudo sobre a influência do meio, né, e aí meio entenda tudo que está ali dentro, né, sobre o comportamento das pessoas vem desde a década de 20, né? Você tem, por exemplo, um psicólogo social chamado Kurt Lewin, que nasceu em 1890, né? Faleceu na década de 50, né? Ele é um psicólogo social alemão que já estudava naquela época, que já percebia naquela época a influência do ambiente social, do ambiente psicológico, do ambiente estrutural no comportamento humano, né? Ou seja, ele já entendia que não era simplesmente uma questão de livre-arbítrio, de escolha pessoal, né? Eu faço aquilo que eu quero. Não, você tem a influência do meio, você tem a influência de outras pessoas, né? E mostrando que é importante entender esse contexto para poder compreender e talvez até direcionar o comportamento das pessoas no bom sentido, né? A gente vê isso acontecendo no marketing o tempo todo, né? Às vezes a gente compra coisas que a gente não precisa. Por quê? Né? E ao longo dos anos todos que vieram, né, década de 20, década de 60, década de 1970, esse conhecimento foi se aprimorando, né? Ele não é estanque, ele não é estático. Ele foi tendo aí novas visões, né? Ele foi tendo novos conhecimentos foram agregados. Então a gente tem coisas como foi estudado por Milgram, né? Existe até um filme na Netflix, acho que não está na Netflix mais, sobre o experimento do Milgram para estudar o poder da autoridade, né? Ou seja, aquilo que qualquer líder tem, independente dele querer ou não, o quanto que a autoridade de uma pessoa, de um líder, ele influencia uma pessoa a fazer algo que não necessariamente vai ao encontro dos valores que ela tem, né? Ou seja, as pessoas fazem coisas contra os próprios valores em função da demanda de alguém que exerce uma autoridade. A mesma coisa sobre, né, o Solomon Asch, que estudou o poder da conformidade, né, o quanto que a gente faz coisas contra a nossa vontade, contra nossos valores, para poder pertencer ao grupo, né, para poder ser entendido como alguém que faz parte daquele meio social, daquele meio, enfim, né, isso, se a gente for pensar, isso atinge desde da criança até o mais velho dos indivíduos, né? O poder da conformidade, né? Então, esse estudo do comportamento, ele é algo que vem evoluindo ao longo dos anos. Você não existe, eu nunca ouvi falar de nova psicologia, nova visão da psicologia, né? Não existe, a nova visão da engenharia. Não tem, né? Ou seja, é uma evolução. Não existe essa dicotomia, essa quebra, né? A partir de agora, o que veio é novo e o que tinha antes é tradicional, é clássico, né? Enfim, eu acho que essa dicotomia não existe. Uma tendência para o futuro, talvez, né? Isso eu estou vendendo para você como eu comprei, né? Ou seja, respondo até a página 2, né? A partir dali não respondo muito, que é sobre o quanto que a neurociência real, né? Aquela feita por cientistas, por médicos, que estudam o cérebro humano, né? O quanto que a neurociência vai ser capaz de, junto com a psicologia, explicar e prever o comportamento das pessoas, né? Então, isso é coisas que, né, vamos esperar para ver como vai ser, né? Então, assim, acho que chamar de nova visão é mais uma questão de opinião de novo,
né? Não é uma questão certa, mas é uma opinião. É uma questão de amplitude intelectual, né? Ou seja, você lê um tema só, você lê um autor só, ou aquele grupo de autores, né? E aí acaba ficando algo viciado, né? Ou seja, aquilo que você lê, aquilo que você conhece, você acha que aquilo é o todo, e não é, né? Adolescentes hoje, por exemplo, acham que ler a nota, né, de uma matéria, o título de uma matéria é suficiente para entender toda a notícia, né? Então você tem que ler, você tem que estudar, você tem que pesquisar, né? Para ampliar o teu conhecimento e entender que se não se trata de uma quebra, de novo, né? Mas de uma evolução, né? E que não está acontecendo hoje, né? Ou seja, esses conceitos que nova visão, ou segurança diferente, ou segurança 2.0, né? Enfim, que nome seja dado, HOP, não é algo que começou hoje, né? Muito menos no século XXI, começou lá no início do século passado, e vem evoluindo, né? Não necessariamente quer dizer que aquilo que foi feito na época, né? Por exemplo, eu falei do Milgram, né? O experimento do Milgram hoje nunca seria realizado, né? Por quê? Porque existe lá hoje, à luz de hoje, um certo conflito ético sobre a forma que ele foi feito. Mas o fato é que ele foi feito e trouxe um conjunto de informações, de resultados que possibilitou uma evolução, né? Para o que a gente tem de entendimento hoje. E outros também, né, contribuíram para isso, né? Então, acho que a gente precisa, para fugir dessa pretensa, né, dicotomia, que eu acredito que não existe, a gente precisa ler mais, a gente precisa estudar mais, né, para não achar que toda a segurança do trabalho se resume àquele tema. E tudo que veio antes ou não serve, ou deve ser usado de outra forma, enfim. Não acho que existe segurança tradicional e nova visão. Não entendo dessa forma de maneira alguma. Mas, de novo, é uma opinião, né? Outras pessoas podem pensar diferente e não vejo nenhum problema nisso. Perfeito, mas é isso mesmo, né? A ideia é justamente aqui a gente trocar ideias sobre as opiniões que, né? E aí, como meu convidado, a gente está te dando voz para isso, né? Então, acho que a gente mais ou menos tá na área, mais ou menos ao mesmo tempo, eu estou aí com 24 anos atuando como engenheiro de segurança, e nesses anos todos eu vi muita coisa mudando, né? E que bom que para melhor, né? Novos processos, procedimentos, práticas, enfim, muita coisa que não serve mais, mas tem muita coisa que ainda serve, né? E são aplicáveis hoje né, a grande maioria ainda é aplicável no cenário atual. Como que tu vê isso com a tua experiência, Eduardo? Tanto, né, o que tu passou no mundo corporativo, como agora como consultor, que tem uma visão até mais ampla de diversas empresas, né? Tu pode citar alguns exemplos? Olha, tem uma série de demandas que chegam na do safety, né, e que elas são, parece que perenes, persistem ao longo do tempo, né? Acho que uma das principais que sempre aparecem, tá falando sobre percepção de risco, por exemplo. Mas uma interessante de discutir, né, é política de consequências, né? Eu costumo dizer que política de consequências numa organização, ela sempre existe. Toda organização, toda empresa tem uma política de consequência. A questão é se ela é formal ou se ela é tácita, né? Se ela é formal, se ela tem regras definidas, se ela tem ações definidas para cada tipo de situação, de reconhecimento ou de sanção, né? Ou se ela é tácita, né? Ou seja, ou se ela não está escrita em lugar nenhum, mas todo mundo sabe como ela funciona, né? Então, política de consequência toda organização tem. A questão é o quão formal ou quão tácita ela é, né? Mas a questão da política de consequências, que torna ela tão complexa, mas ainda assim, e polêmica, complexa e polêmica, né? Mas ainda assim persiste, né? É o fato de, ao longo do tempo, né, ela ter sido usada para fazer uma série de coisas que, né, aos olhos de uma gestão de segurança justa, moderna, atual, é condenável, né? Então é aquela, como dizem o ditado, né, tem muita política de consequência que bate no Chico, mas não bate no Francisco, né? Tem política de consequência que, quando é para aplicar uma sanção num operador, ela tem um nível de severidade. Quando a gente fala de aplicar uma sanção num terceiro, ela tem um nível de severidade ainda maior.
quando a gente fala de trabalhar uma sanção em um líder, ela praticamente não existe, né? É raro a gente ver algum exemplo, né, pelo menos nas organizações que eu já visitei, que eu já trabalhei, ver a aplicação da política de consequência em líderes, né? Então, isso é uma coisa que contribui para aquela visão de que, olha, a política de consequência não funciona. E aí o que a gente precisa entender é que a política de consequência é um papel, né? Assim como a permissão de trabalho é um papel, a APR é um papel, a política de gestão de EPI é um papel, a própria política e declaração de valores de uma empresa é um papel. O que faz aquele papel se tornar realidade são as pessoas, né? Então, o que você fizer da política de consequência é o que ela vai ser na prática. Então, a questão não é a política de consequências, né? Mas a forma com que ela é vista e a forma com que ela é empregada, né? Se a gente for pensar isso não é típico da segurança do trabalho, né? Ou do meio corporativo, ou dos líderes e tal. Eu vejo como algo do ser humano, né? Se você for pensar num cenário global, né, do planeta, né, não apenas a segurança do trabalho, já está claro, já está evidente, já está posto que punição não resolve, né? Punição não resolve, né? Mas nós ainda não temos uma alternativa real e factível, né, para a gente substituir isso, né? Isso não quer dizer que a punição deve ser usada sem critério, não é que em função de uma opção você usa aquela que é pior. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que se regra, né, fazendo aí uma analogia, né, se regra, né, leis e punição resolvesse de fato alguma coisa, né, um país como o Brasil seria o país, né, seria uma das nações mais seguras do mundo, né? A gente tem nossa legislação, né, se a gente juntar legislação federal, estadual, municipal, ela dá uma meia dúzia de Bíblia, pelo menos, né? Então, assim, você tem esse conjunto de leis no Brasil, você tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, no Brasil, e nós não temos a nação mais segura do mundo. Estamos bem longe disso. Então, está claro que regra, lei e punição não resolve, né? Você tem um conjunto de regras, um conjunto de leis, de procedimentos, e a punição, caso isso não seja executado como a gente entende que tem que ser, é, isso não resolve. Já está claro, já está posto, está provado que não. Na prática está provado, né? Mas isso, ao mesmo tempo, não quer dizer que, bom, então já que não funciona, vamos soltar todo mundo na rua, né, para ver o que acontece. Também não é isso, é claro que não é fazer isso, né? Vamos abandonar as regras, vamos abandonar qualquer tipo de imposição de advertência, eventualmente demissão? Não, né? Porque a política de consequências não é só isso, a política de consequências também é reconhecimento. E até no reconhecimento, quando envolve a política de consequência, ainda é possível ver injustiças, né? Ou seja, a gente, de repente, não reconhece uma iniciativa de uma pessoa que fez uma melhoria associada a um risco, mas você vai lá e reconhece o empregado que usa o EPI adequadamente, né? Não faz sentido, são dois pesos e duas medidas, né? E aí o que a gente precisa perceber nessa questão da política de consequência é que o problema não é a política de consequência, né? É mais ou menos como a gente pensar na placa de dia sem acidente, né? Você vai tirar a placa de dia sem acidente da frente da fábrica. Vai resolver a questão do líder que oprime as pessoas para não comunicar acidente? Não vai resolver. O líder vai arranjar outro jeito de fazer isso, né? Então não é tirar a placa que resolve. Não é acabar com a política de consequências que vai resolver, né? Você só não vai ter uma política de consequências formal. A tácita vai continuar sendo usada. O que a gente precisa entender é que a gente precisa trabalhar a educação das pessoas, né? A educação do líder, o senso de justiça dessa liderança, né? E entender como é que isso está até mesmo, né, dentro das organizações e dentro do país que a gente vive, né? Se a gente for pensar, abrindo o leque um pouquinho, né? A gente tem nas nações a aplicação do exame PISA, né? Não sei se você conhece, mas o exame PISA, PISA, ele é utilizado para medir o quanto que os egressos do ensino médio, né, ou seja, os jovens ali de 16, 17, 18 anos, o quanto que esses jovens saem da escola sabendo ler, sabendo escrever e sabendo operações matemáticas básicas, né? E o Brasil está muito mal posicionado, está entre as duas, três últimas nações do mundo em termos de proficiência na gramática, né, na língua portuguesa.
E é claro que para cada país na sua língua, né? Não fica testando o mundo inteiro na língua portuguesa. Lá na Inglaterra, no inglês, nos Estados Unidos, no inglês, na Espanha, no espanhol, na França, no francês, e assim por diante, né? E aí, o exame PISA traz para nós a seguinte informação: das pessoas que saem do ensino médio, 5%, menos de 5%, dominam a língua em termos de conseguir ler um texto de 5 linhas, compreender e conseguir explicar para outra pessoa. E aí você vai e entrega um procedimento gigantesco, um conjunto de 20 regras, espera que a pessoa entenda e respeite aquilo, né? Ou seja, é uma loucura, né? Então, quando a gente vai falar sobre política de consequência, mas a gente pode estender isso para qualquer outro tema, a gente tem que entender esse processo de educação do adulto, porque o adulto que está trabalhando hoje é o adulto que saiu daquela escola que eu acabei de falar, né, que forma no máximo 5% com uma capacidade né, o sistema educacional formal brasileiro está falido, né, o público pelo menos tem esse nível de formação dos alunos. E os alunos que estão se formando hoje vão trabalhar na indústria daqui 5, 6 anos, né? Então esse processo de educação, de desenvolvimento das pessoas nas empresas, isso inclui líderes também, ele precisa ir além de simplesmente treinamento em sala, né, de pensar apenas em treinamento on the job, né, onde a gente precisa expandir esse entendimento, né, do que é esse processo de educação das pessoas, né? Não é simplesmente colocar um procedimento de prevenção de trabalho, de política de consequências, de APR, um conjunto de 20 regras, entregar para as pessoas e esperar que elas vão cumprir. Não funciona assim. Você tem como é que as pessoas aprendem hoje, né? É só você ir lá e ver como as coisas acontecem de fato. Você contrata um novo funcionário, ele passa por 2, 3 dias de integração, quando passa, e já é colocado na operação, né? Uma vez na operação, como é que ele aprende? Ele aprende conversando com as pessoas, né? Então, na ausência de uma referência em segurança, qualidade, em qualquer outro tema, ele vai aprender com aquela pessoa com quem ele tiver aderência, né? E pode ser uma aderência pessoal, profissional, enfim, mas onde ele tiver essa aderência. E a partir de que momento que o profissional de segurança chega junto, né, nesse processo de educação das pessoas, né? A gente não pode pensar que colocar as pessoas em sala e passar conteúdo, né, vai substituir ou vai se sobrepor àquele aprendizado que acontece na prática quando ele está lá sendo monitorado por um operador mais experiente, né? Então, essa questão da política de consequências, ela é complexa, né? Complexa não, complicada, polêmica, né, em função de um outro contexto. Não porque a política de consequências é ruim, ela deve ser descartada, né? Não vamos descartar uma ferramenta porque ela não funciona bem, sem entender por que ela não funciona bem, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai até descartar novas visões, né? Vamos parar com esse negócio de hop, de novas visões, porque não está funcionando, né? A gente nunca vai chegar num momento em que a gente vai ter aquela bala de prata, né? Ou seja, coloca isso aí na tua organização, que aí você não vai ter mais problemas com zero acidente, problemas com política de consequências, problemas com culpabilização, né? Então a gente precisa entender por que uma política de consequência não está funcionando. Porque política de consequência sempre vai ter. A questão é se ela vai ser tácita, né? Não está escrito em lugar nenhum, todo mundo sabe como é, ou se ela vai ser formal, né? Tem outros temas, tem outro tema também, outros temas que, no meu entendimento, como pegar o exemplo da culpabilização do acidente, né? A gente está falando de consequência, que a gente fala muito hoje, né? Mas se a gente for voltar aí a 15 anos, já existia a culpabilização de acidente, né? Naquela época, e hoje ainda existe. Porém, tem algumas empresas né, que com uma cultura de segurança bem implementada, bem instituída, não permitiu que né, se tivesse esse viés para a culpabilização do acidente, né, culpar o acidentado pelo acidente, né? Tu entende que isso tem relação com a maturidade de cultura de segurança numa empresa? Tem, mas ela não é necessariamente intimamente conectada, não é? O que eu quero dizer com isso? Não é porque você fez um diagnóstico e aí esse diagnóstico concluiu
que você tem um nível interdependente ou generativo, enfim, dependente do modelo que você usar, em segurança, né, uma cultura evoluída em segurança, que ponto, ali você não vai ter mais problemas de culpabilização de acidente, né? Você tem maneiras muito sutis e delicadas de colocar a culpa numa análise, né? Você pode falar de culpa quando você coloca que o acidente foi causado por pressa. Você pode falar de culpa quando o acidente foi causado por falta de percepção de risco, né? Por exemplo, falta de percepção de risco é uma coisa, né, sutil que você fala, bom, o acidente aconteceu porque a vítima não percebeu o risco, né? Ok, pode ser até que ela não tenha percebido o risco, mas vamos entender por que ela não percebeu? Então você não pode parar a análise na percepção do risco, tem que perguntar por que o risco não foi percebido, né? O que atuou ali no contexto, no ambiente, nas relações, nos equipamentos, na infra como um todo, no meio social, enfim, que limitou a percepção do risco daquele empregado, daquele trabalhador na situação em que ele está, né? Então, você terminar uma investigação na percepção de risco é uma forma muito clássica, sutil, delicada, até parece até meio inteligente, né, de cair na culpabilização, né? Então, tem uma conexão, é de se esperar que com a evolução da cultura de segurança da organização isso diminua, né, mas não necessariamente isso vai acontecer, né? Não é uma relação tão íntima, pelo menos da experiência que eu trago, né? Eu acho que essa questão da culpabilização também esconde aí um pensamento simplista, né? De quem que acredita que a culpabilização é um processo individual do gestor, né, que não sabe fazer gestão e por isso muda a visão de segurança, achando que se mudar essa visão tudo vai mudar e que o problema é a tal da segurança tradicional. Também acho que é um pensamento equivocado isso, né? Porque você pode cada vez mais tornar isso mais e mais sutil, né? Por exemplo, agora, recentemente, conversando com uma pessoa, comentou comigo que ela não usa mais o termo investigação de acidente, porque investigação remete a crime, crime remete a culpado, portanto, se falar de investigação, você está culpando pessoas, né? Ok, é um raciocínio que, né, é um triângulo aí que pode até parecer lógico, né? Mas se o problema for a palavra investigação, né, a gente está falando que o problema é o gestor. E aí você está culpando o gestor, né? Então você só muda a mira da sua metralhadora, né? Começar a mirar no gestor. E essa questão de buscar culpado é uma resposta natural das pessoas, né? A gente não vai conseguir eliminar isso, né, completamente. Você tem que educar as pessoas, de novo, né, me remetendo ao tema de educação das pessoas, para que se entenda que dentro daquele erro, dentro daquele desvio, daquele evento que aconteceu, existe todo um ambiente físico, um ambiente de relacionamentos, um ambiente relacionado a investimento, um ambiente, né, de gestão que influencia as pessoas a fazer o que elas fazem, né? E não é uma questão de entrar numa tarefa, numa organização, numa empresa, enfim, num equipamento, num posto de trabalho, com a intenção de fazer algo, né? Mas sim uma questão de contexto e tal. Então, a gente precisa direcionar todo na minha opinião, né? Direcionar toda essa energia que a gente está sobre alguns temas específicos, né? Que a gente tocou em algum deles agora, e da culpabilização também, mas direcionar essa energia para esforços que construam engajamento ao invés de frustração, né? Que construa relações ao invés de dicotomias, como a gente falou lá no início. Eu acredito que o que gera essa frustração da culpabilização, por exemplo, é o uso injusto de uma política de consequência, formal ou tácita, tanto faz, né? As sanções acabam alcançando apenas aquelas desafetos, digamos assim, daqueles que deveriam aplicar uma sanção ou uma política de consequência de uma forma justa, né? E nunca se aplica a uma liderança ou algumas pessoas que estão dentro de um círculo mais próximo de relacionamento. Então você atrela esse tipo de coisa, né, com o fato de você
não aprender com os erros, né? Que é uma outra coisa que agora parece que virou um pecado dizer, né? Você não pode aprender com os erros, você tem que aprender com os acertos. Aprenda com os acertos também, né? Mas o aprendizado com os erros é importantíssimo, né? E aí a ausência disso acaba causando mais frustração ainda, né? Imagina o que é você cometer um erro na tentativa de acertar, né? Porque ninguém comete um erro na tentativa de errar, todo mundo comete um erro na tentativa de acertar, e você não saber as razões que te levou a errar. Você vai pensar o quê? Vou errar de novo, né? Ou Sim. seja, eu errei, não aprendi com aquilo, o que vai acontecer? Quando eu estiver numa situação parecida, eu ou outra pessoa, nós vamos errar de novo, né? Então, eu acho que uma equipe de segurança que é vigilante, vigilante não no sentido de fiscal, mas que está olhando todo e vendo como as coisas estão acontecendo, né? E uma equipe de segurança que é vigilante em relação ao uso justo de uma política de consequência, por exemplo, né? E nessa organização em que essa equipe de segurança trabalha, tem uma área de compliance, né, para dirimir aplicações equivocadas, podem fazer muito por isso, né? Ou seja, a aplicação de consequências que ocorre de uma maneira justa, ela pode ter um efeito abafador sobre essa culpabilização gigantesco, né? Mas se você usar a política de consequências, né, me remetendo aí à pergunta anterior, de uma maneira equivocada, injusta, essa culpabilização vai explodir, né? E aí a gente vê a culpabilização saindo de processos de investigação e análise de causas. Então, para acabar com a culpabilização, a gente para de investigar acidente. Para acabar com o tratamento injusto na aplicação de sanção e de reconhecimento, a gente acaba com a política de consequências. Daqui a pouco não existe mais gestão de segurança, porque as pessoas pegam os processos, os procedimentos de gestão de segurança e os elimina porque eles não dão o resultado que você quer. Agora, a gente não vai lá e vai entender por que ele não está dando resultado. Então, se a gente for começar com essa ideia de que, olha, como a política de consequências não está funcionando como a gente gostaria, nós vamos eliminá-la, né? Como a investigação de acidentes, a análise de causas está levando à culpabilização, daqui a pouco vão propor acabar com a investigação de acidente e análise de causas, né? De certa forma, você dizer que aprender com o erro é retrógrado, né? Já ouvi isso também, é uma sugestão sutil de, olha, então não investigue, porque o acidente nada mais é que uma série de consequências de erros, né, diversos, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar no processo de educação das pessoas dentro das organizações para fazer com que os processos, os procedimentos, os padrões funcionem bem. Incluir as pessoas dentro dessa confecção de padrões, né? Porque isso é parte do processo de educação, né? Não é simplesmente colocar em sala. Então, acho que às vezes a gente está com a mira no lugar errado, né? A gente acha que eliminar o processo vai arrumar o processo. Não faz sentido isso. Até a construção da própria política de consequências, né? Tu envolvendo, né, as pessoas que estão em diversos níveis de atuação na empresa, né? Tu faz com que isso também, né, se torne mais justo, né? Pelo entendimento de todos, né? Recentemente a gente falou sobre isso, falei com o Raoni sobre isso, né? Então existem maneiras de fazer, né, de implementar práticas ou de manter práticas, né, que eram mais utilizadas no passado, mas eficazes ainda hoje em dia, né, sem ter que entrar em contradições com alguns conceitos mais atuais, né. Se você for pensar, por exemplo, sobre pirâmide de Bird, né, ou de Hamish, enfim, tanto faz, ficam bombardeando a pirâmide, né, de eventos, enfim, vamos colocar a pirâmide de eventos, né, bombardeando a pirâmide de coisas que ela não deveria entregar, né. A pirâmide de Bird é simplesmente uma relação estatística, mais nada além disso. Não é uma relação de causa e efeito, não é uma relação causal, uma relação de tempo, né, temporal, né? Ou seja, para acontecer o topo tem que acontecer a primeira base, não é nada disso, é simplesmente uma relação estatística construída a partir de uma demanda da indústria de securitização, de seguros, né? É isso que é.
e aí bombardeiam a pirâmide, porque a pirâmide é retrógrada, porque a pirâmide é uma segurança tradicional e ela não deve ser usada mais. Eu falei, calma, não vamos pegar o passado, jogar fora e a partir de agora é tudo novo, né? Que é aquela tal dicotomia que a gente estava falando no início. Né? Então a gente tem que Sim. tomar cuidado com essas coisas, senão daqui a pouco a gente resolve acabar com a área de segurança, porque como está tendo acidente e a área de segurança existe, então vamos acabar com a área de segurança que os acidentes acabam também. Né? É só não Mas, contar acidente, aí, ó, aí acaba acidente. Esse movimento das novas visões, assim como outros movimentos, não concorda que tem um papel muito importante de fomentar, disseminar práticas, conceitos, alguns novos, alguns não novos, né, como a gente vem falando, que ao longo do tempo, né, já existiam, enfim. Tu não acha que esse movimento ele não se torna importante para disseminar, para trazer mais em pauta esses assuntos, né, esses conceitos, e fazer com que as pessoas se interessem mais e buscar um conhecimento que, como a gente já falou aqui, alguns conceitos já existiam, mas as pessoas talvez não buscassem, né, ter esse conhecimento, e hoje, com o movimento das novas visões, isso está mais em pauta, mais na vitrine, enfim, mais em evidência? Eu concordo que o movimento ele pode, sim, contribuir para isso. Eu acho que isso, inclusive, é um mérito que a gente não pode negar do movimento, né? Ou seja, de reunir esses conceitos que sempre estiveram entre nós, né? Mas que por situações específicas de cada pessoa, nem todo mundo acessava esse conhecimento. Então, aglutinar esses conhecimentos em 5 princípios, que é o caso do Hop, né? Eu acho muito válido. Existe um mérito nisso. Isso facilita o acesso. Mas eu ainda não acho que isso esteja acontecendo como no máximo do que poderia, né? Eu acredito que para construir esse papel de fomento desses conceitos, né, é preciso você envolver as pessoas nisso, chamar as pessoas para o meio do diálogo, e não ficar dentro de uma bolha falando sobre isso. Né? Inclusive, né, para sair dessa bolha, é fazer o que você faz, né? Trazer para esse palco pessoas que pensam diferente. Pessoas que não acreditam que exista uma dicotomia, né? Pessoas que acreditam que não existe segurança tradicional e nova visão. Trazer para esse grupo, né, de discussão, englobar essas pessoas, porque senão o que vai acontecer é você ficar falando com pessoas que concordam com você, né? Falar, né, como diz o ditado, é catequizar os convertidos, né? Ou seja, você ficar falando para pessoas que já pensam como você. Então, para a gente trazer mais pessoas para dentro desses conceitos todos, independente se eles são de agora ou de antes, você precisa estar aberto para conversar de uma maneira profissional, adulta, né, educada, com pessoas que pensam diferente de você, né? Independente delas estarem com a razão ou não. Né? Isso que eu acho importante. Né? Você não admitir, simplesmente porque a pessoa não pensa como você pensa, que ela esteja errada. Né? Do contrário, como eu disse, você vai continuar falando apenas com quem pensa igual a você dentro da tua pequena bolha, né? E muitas vezes causada por algoritmo de rede social, né? Como o LinkedIn, por exemplo. Né? Não dá para a gente, né, ficar em função dessa pretensa dicotomia que foi criada, como a gente estava falando lá no início, né? Não dá para ficar chamando pessoas que, independente do motivo, pensam diferente. De repente, tem pessoas que acham que essa questão de ato inseguro ainda existe. Né? Tem pessoas que acham que tudo é uma questão de livre-arbítrio. A pessoa errou porque ela queria. Né? A pessoa perdeu o dedo porque ele queria perder o dedo. Ele pôs a mão sabendo que não podia. Né? Tem pessoas que eventualmente pensam assim, né? E aí quando a gente fala sobre contexto, fala sobre liderança, né? Enfim, a pessoa acha que a gente está errado, né? Então, se a gente não trouxer essas pessoas para junto, para conversar, para dialogar, né? Isso não vai, esse movimento não vai ter o papel que ele poderia ter, né? E essa postura, né, de chamar pessoas que não pensam como a gente pensa, de retrógrada, de binária, de ortodoxa. Eu já fui chamado de tudo isso, né?
de separar as pessoas entre tradicionais e inovadoras, né? Eu não vejo onde isso agrega, eu não vejo onde isso envolve, né? Eu não vejo onde isso aglutina, muito pelo contrário, eu vejo isso criando aquela dicotomia que eu acho que não deveria ser criada, que não existe, né? E aí, no final das contas, uma opinião, né? Eu acho que o que falta mesmo é humildade, né? Humildade de entender que, olha, eu não conhecia, agora eu conheço, e eu quero que mais pessoas conheçam, né? Não porque é novo para todo mundo, mas porque é novo para mim, eu vi que aquilo me agregou muito e eu acho que isso pode agregar para outras pessoas também, né? Então, acho que o fato de a gente pensar diferente não nos torna oposto, né? Porque eu tenho certeza absoluta, né? Eu tenho, né, falando de política aqui, eu tenho amigos que são bolsonaristas, eu tenho amigos que são petistas, né? Que são filiados do PCdoB. Converso com os dois numa boa, né? Não consigo colocar os dois para conversar, mas converso com os dois. E quando eu converso com os dois querem a mesma coisa, né? Os Isso. dois querem um país justo, os dois querem um país rico, os dois querem um país com trabalho, os dois querem um país com segurança, com uma saúde com o SUS ainda mais forte. Os dois querem isso. Por que Perfeito. estão brigando, então? Né? Porque vocês pensam diferente? Né? É horrível isso. Isso não constrói. Né? Ficar um brigando contra o outro, um xingando o outro em rede social, enfim, isso não constrói nada. Né? Então, aquilo que acontece na política acontece na segurança também. Agora a gente tem a tal da segurança clássica, tradicional, e a nova visão. Né? E aí, quem não é daqui, por consequência, é daqui. E quem não é daqui, é de lá. E aí fica uma coisa brigando com a outra. E eu não vejo isso dessa forma. Eu não acho que isso agrega. Não acho que isso envolve as pessoas. Né? Não acho que ser o oposto significa que você tem que ser completamente contraditório. Por exemplo, porque eu tenho certeza absoluta que as pessoas querem que todo mundo volte para casa, que ninguém se machuque, né? Eu Perfeito. vivi essa experiência, né? Lá no começo você me perguntou, eu acabei esquecendo de falar. Mas uma coisa que me trouxe para a área de uma das coisas, né? Teve a questão de carreira, obviamente, como eu falei, mas uma das coisas que me trouxe para a área de segurança foi que em 2001 meu pai sofreu um acidente de trabalho muito grave, né? Para não ficar gerando clima aqui, hoje meu pai, né, tá bem, ele é bisavô, né, tá? Ele está entre nós, está saudável, né? Passou por um processo aí complicado de doença e tal, mas está super bem, né? Viaja, passeia, né? É bisavô, como eu disse. Mas em 2001 ele sofreu um acidente muito grave, né? Ele trabalhava numa empresa de telefonia, não é o caso de dizer qual é aqui. Ele era um gerente técnico comercial. E ele estava inspecionando umas instalações telefônicas que foram modernizadas, né? E aí o que tinha antes era uma instalação telefônica, centrais telefônicas antigas, que requeriam uma quantidade de cabos gigantesco. E esses cabos eles precisavam passar de um andar por outro, e no piso de cada andar tinha lá os buracos por onde os cabos passavam. E aí essas centrais telefônicas velhas, antigas, foram trocadas, modernizadas, e menos cabos eram necessários. Cabos menores eram necessários, uma bitola menor, né? Então, muito desses buracos que tinham nos pisos foram inutilizados, né? Muitos inutilizados adequadamente, em alguns aquela coisa, não, semana que vem a gente faz, enfim, né? Não vem ao caso aqui também. Colocaram tapumes compensados para tampar o buraco, só por cima, assim, só apoiado em cima do buraco. E aí meu pai, um gerente técnico comercial, foi inspecionar a instalação feita para autorizar o pagamento do fornecedor, né? E aí nisso ele pisou nessa fórmica e varou de um andar para o outro. Caiu de uma Nossa. altura de 6 metros, né? Nossa. Podia ter morrido, não morreu, né? Ao final desse processo de recuperação do acidente, ele perdeu 3 ou 4 dedos de uma perna, né? Meu pai caminha, né, sozinho, não ficou paraplégico, nada disso. Deus estava segurando ali, né? Eu já vi pessoas caindo de altura muito Muito, menor e muito morrendo, melhor. É. né? Ele caiu de 6 metros de altura e teve fraturas na perna, né? Nossa. Então, assim, foi um acidente grave, mas ainda assim não foi tão grave quanto poderia ter sido, né? E a gente passou por todo o processo de recuperação. Tudo aquilo que a gente fala, né, sobre o quanto que o acidente muda a vida de uma pessoa, eu passei por aquilo tudo, né? Eu morava com meus pais nessa época, em 2000, 99, 2000.
E todo esse processo de recuperação, aquela carga emocional, aquele processo de dor de fato, dor na alma, dor na mente, dor aqui, dor física, né? Tudo isso eu senti, né? E vi meu pai sentindo. Então eu vi um nível de fragilidade nele gigantesco, né? Então, assim, esse sentimento que eu tive é o mesmo sentimento que outras vítimas de acidente, de empresas que eu trabalhei, de empresas que eu fui consultor, sentiram também, né? Então, parte do meu movimento para ir para a área de segurança é possibilitar que mais pessoas não sintam o que eu senti, que mais pessoas não sofram o que meu pai sofreu, né? Meu pai, na juventude dele, ele jogava na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Ele jogava lá no time de Santa Rita, Santa Ritense Futebol Clube, era da segunda divisão do Campeonato Mineiro, na década de 70, 60, né? Hoje, não sei, é da terceira, quarta, quinta divisão, não sei que divisão. Hoje não é quarta, é B, C, D, né? Enfim. Mas na época ele jogava bola, né? E eu lembro, na minha juventude, na minha adolescência, meu pai me levava lá nos clubes e tal para jogar bola junto com ele. Meu pai era bastante ativo. E aí esse acidente mudou bastante a vida dele, né? Nessa parte de atividade física, né? Então, todo mundo, tanto quem vê nova visão, quem vê segurança tradicional, quem acha que tem que culpar, quem acha que não tem que culpar, quem gosta da política de consequências, quem não gosta da política, todo mundo quer que as pessoas não se machuquem, né? Quer que as pessoas voltem para casa. É isso que todo mundo quer, é para isso que a gente faz segurança, né? Você pode falar isso de diversas formas. Você pode falar que, não, segurança é presença de capacidade. Ok, mas para quê? Para que as pessoas não se machuquem, para que as pessoas se mantenham saudáveis, né? Em vários níveis, mental, saúde física, saúde mental, né? Todo mundo quer a mesma coisa. Por que a gente não consegue trazer isso tudo para uma aglutinação, né? Precisa ficar separando entre tradicional e nova visão, né? Há um tempo atrás eu ouvi não sei se eu estou falando demais, você me bloqueia Não, aqui, né? é E quando um eu desato a bate-papo. falar, Não, vai sim. eu vi um documentário há um tempo atrás sobre a vida do Einstein, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu lembrei agora por causa dessa conversa nossa, né, disso que eu estou falando, é um trecho específico do documentário, se não me engano, acho que está no YouTube também esse documentário. É o seguinte: apesar da diferença, né, abissal que existe entre física newtoniana e a física de Einstein, né, que é a teoria da relatividade, a física quântica e tal, Einstein sempre expressou um profundo respeito pelo Newton, né? Ou seja, a física newtoniana, ela explica o nosso mundo aqui, né? O meu deslocamento, o deslocamento do carro, né? É isso, né? A queda da maçã, né? A queda desse copo, se for o caso, né? É isso. Ela não explica a movimentação dos planetas do universo, ela não explica a movimentação de partículas subatômicas. O que vai explicar a partícula subatômica é a física do Einstein, a teoria da relatividade, a física quântica, assim por diante. E a teoria do Einstein, né, a física do Einstein, vamos chamar assim, ela também explica o movimento dos corpos aqui na Terra. Então a teoria do Einstein é algo muito maior, engloba isso tudo. Mas você não vê o Einstein, você não viu o Einstein denegrindo o trabalho do Newton, denegrindo no sentido de falar que o Newton ele fez a velha física, ou a física tradicional, ou a física clássica, ou que Newton era retrógrado. Não, ele entendia o trabalho do Newton em função da importância que teve para a história, né? E não existe crítica negativa disso, né? Então você vê como é que e existe uma diferença de 300, 400 anos entre uma coisa e outra, né? Entre a física newtoniana e a física de Einstein. São 300 anos, são 3 séculos, né? Então, eu acho que essa sabedoria a gente pode trazer para junto de nós, na segurança, no ambiente, desculpa, na gestão, né? No entendimento dos comportamentos, no entendimento do papel da liderança, da cultura de segurança. Eu já vi pessoas dizendo que eu não acredito, né? Dizendo que não acredito em cultura de segurança. É uma coisa que dizer eu não acredito em nuvem, né? Puxa, mas só basta se olhar para o céu, né? Para ver que nuvem existe, né? A cultura de segurança é um traço da cultura organizacional, mas ela está lá, né? Ela é explicável, ela é vista, ela é vivida, né? Não tem como você acreditar ou não acreditar, né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa ter um pouco mais de sabedoria
para não ficar criando essa dicotomia que acaba se estendendo para política de consequência, para permissão de trabalho, para investigação e análise de causa e assim por diante. Perfeito, Eduardo. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, está muito legal. Eu queria só entender um pouco do que tu vê de tendência futura aí para a gestão de segurança, né? Com base na tua experiência, no que tu tem visto no mercado aí, quais são as próximas visões? Não vamos dizer isso, né? Mas qual o foco para o futuro aí na gestão de segurança? Olha, falar sobre tecnologia hoje eu acho que é chover no molhado. Ou seja, a tecnologia está aí, ela se desenvolve a passos largos, então aquilo que a gente vê hoje como uma tecnologia avançada, passa um mês, já não é mais, né? Então, não vou muito para esse lado da tecnologia, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção e que eu acho que para o futuro é algo que a gente precisa olhar de uma maneira muito intensa, que tem uma correlação muito forte com a área de segurança do trabalho, é saúde mental, né? Porque tecnologia e qualquer tipo de conhecimento que existe hoje, né, que pode ser aplicado na indústria ou em qualquer outro tipo de operação, se ela não estiver disponível para as pessoas, não vai ter resultado nenhum. Ela precisa estar disponível. E a gente sabe que tecnologia, ela invariavelmente está atrelada com alto investimento, né? Num primeiro momento, no mínimo, né? Mas a questão de saúde mental são coisas que a gente pode trabalhar sem volumes de investimento, né? A partir do esforço de pessoas em torno desse tema, e que se conecta com a segurança do trabalho de uma maneira gigantesca, né? Eu acho que nós, como profissionais de segurança, e eu tenho procurado ler sobre isso, a gente precisa entender mais o que significa de fato saúde mental, né? O que é essa saúde mental? O que é uma saúde integrativa, né, integral, né? Eu vejo, e eu não estou falando só de operador e de gestor, estou falando de profissionais de segurança também, né? Eu vejo profissionais de segurança doentes, né, e que não percebem que estão doentes, né? E não adianta você dizer para ele que ele está doente. Ele vai se sentir mais ofendido do que qualquer outra coisa, A gente né? vê profissionais de saúde doentes e não admitem isso, né? Pois é, né? Saúde mental, às vezes a gente acha que é uma coisa, é como cultura de segurança, né? Eu tenho NR, eu tenho gestão, eu tenho liderança, eu tenho cultura de segurança. Não, cultura de segurança está dentro desse bolo todo, é tudo isso, né? E saúde mental não é uma parte da nossa vida que a gente descobriu agora porque temos redes sociais e tecnologia. Não, saúde mental é a vida toda, é tudo, né? Saúde mental não é uma palestra de motivação, não é um livro só que você lê, né? Saúde mental é sobre alimentação, né? Ou seja, não estou falando aqui você tem que abolir a cerveja, a cachaça que você gosta, abolir o torresmo, não comer mais pizza. Não é isso. É ter uma alimentação balanceada, né? Saúde mental é sobre sono, né? É você ter de 6 a 8 horas de sono. Não é ir deitar à meia-noite e querer que o despertador te acorde às 6. Não, é você, de fato, dormir pelo menos 6 a 8 horas por dia, né? E de ter qualidade nesse sono. É sobre lazer, né? É sobre não trabalhar em função do final de semana, né? O que você faz da sua vida além do trabalho? O trabalho é só uma pequena parte, né? É sobre o próprio trabalho, né? Ou seja, o que você tem no trabalho que é estressor para você, é sobre relacionamentos que você tem, relacionamentos de família, relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, com filhos, esposa, esposo, enfim, né? Relacionamentos. Hoje já está provado que as pessoas que mais vivem são aquelas que têm os relacionamentos mais saudáveis. É sobre atividade física, saúde mental também. E aqui eu não estou falando que você tem que virar maratonista, nada disso, né? Andar meia hora por dia, né? Isso cabe na agenda de todo mundo. A questão é a gente fazer esse movimento para isso. É sobre finança pessoal, né? A gente tem aí uma proporção gigantesca de pessoas que estão com cartão de crédito no pescoço, né? Então, saúde mental é sobre isso também, é sobre finanças, né? E eu não vejo opinião de novo, tá? Por mais que esse esforço exista e seja genuíno, eu não vejo o ambiente corporativo mudando tão drasticamente no curto ou no médio prazo. No curto prazo, com certeza não. No médio prazo,
Eu acho que não, né? Mas no curto prazo, com certeza não. O ambiente corporativo mudar no sentido de permitir que a pressão do trabalho, o estresse do trabalho seja coisa do passado, né? Ou seja, no curto prazo, né, eh, esse tema da saúde mental, do comprometimento da saúde mental, é um tema que vai estar presente. E a gente precisa ensinar as pessoas a lidar com esse estresse, com essa pressão de trabalho, enfim, com prazos apertados. A gente precisa ensinar as pessoas a lidar com isso, né? E a lidar com esse tema saúde mental, entender o que constrói essa saúde mental, porque no curto prazo eu, pelo menos, não vejo o ambiente corporativo mudando nesse sentido, né? Então, assim, a gente precisa aprender a lidar melhor com isso. E isso só vai melhorar se a gente cuidar mais da alimentação, cuidar mais do sono, cuidar mais do nosso lazer, dos relacionamentos, da atividade física, né? Ou seja, o sedentarismo, de finanças, né? Saúde mental, né? Do ponto de vista clínico, médico, não é comigo. Eu sou um engenheiro de segurança, especializado em meio ambiente, no ambiente de gestão de negócios, conhecimento em ergonomia, consultor, né? É, saúde do ponto de vista clínico não é comigo. Mas o que eu leio e o que eu vejo sobre saúde mental é isso que eu estou te dizendo, né? É um tema que as pessoas acordaram agora para isso, né? Que a gente, como profissional de segurança, a gente precisa se informar sobre isso, né? Porque isso se conecta muito fortemente com a integridade física das pessoas em vários sentidos, né? Tanto na saúde relacionada ao que envolve acidente de trabalho, quanto a exposição a agentes químicos, exposição aos ruídos e tal. Então, esse tema da saúde mental é um tema que eu acho que, para o profissional de segurança, precisa ser um tema central. Perfeito, Eduardo. A gente tem falado bastante aqui no canal sobre saúde mental também. Eu tenho a mesma percepção que tu, assim, sobre esse tema. Segurança psicológica, enfim, vários temas né, que tem uma relação com saúde mental. Uhum. E infelizmente a gente está terminando aqui esse bate-papo, né? A gente podia ficar aí mais tempo aí conversando, né? Mas quero agradecer a tua participação aqui no canal, né? Trazendo as tuas visões sobre esse tema, né? De segurança tradicional e novas visões. No fundo, é o que tu falou, a gente, né? Todos querem o mesmo, né, o objetivo é o mesmo, né? Então é só escutar ambos os lados e um pouco da função do canal SCCM em Pauta aqui é trazer voz para perspectivas diferentes. Então, só tenho a agradecer aqui esse bate-papo, né? Que tenho certeza que vai contribuir aí para o aprendizado das pessoas que nos seguem aqui. Legal, Rogério. Eu agradeço você também. Fiquei muito feliz pelo teu convite. Mais feliz ainda de poder participar com você, né? Quem sabe no futuro a gente faça de novo, sobre outros temas. Perfeito. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.